Tenho certeza que muita coisa que você está vendo aí tem a ver com o Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, na TV, no rádio, nas suas conversas, todo mundo fala bastante do que está acontecendo lá. E é tudo muito grande, é tudo muito assustador as coisas que a gente tem visto. Nossos voluntários que já chegaram lá, as pessoas que vivem lá, o que eles estão dizendo é tudo impressionante. A gente se sente muito pequeno diante de tudo isso. Mas eu quero te convidar para ser parte de uma resposta poderosa que a gente pode dar junto. Primeiro, se você é cidadão brasileiro, vamos se juntar nessa resposta. Agora, se você é discípulo de Jesus, se você é da Igreja de Jesus, aí a gente tem um compromisso de ser a resposta. Né? As pessoas estão olhando, né, para o alto, pedindo socorro, e a gente pode ser essa resposta que as pessoas têm pedido. Então, primeiro, se você pode ser voluntário, aqui embaixo tem informações para você fazer a sua inscrição e ser um voluntário que vai doar seu tempo, 1 semana, 2 semanas, para você apoiar e ajudar as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Segundo, a sua contribuição. Então, a certeza de que nesse Pix aqui, a contribuição vai virar acolhimento, água, comida, atenção, logística, tudo que as pessoas estão precisando nesse momento. Faça parte do movimento Aliança pela Vida, da Aliança Evangélica. Vamos juntos responder ao grito de socorro dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que muita coisa que você está vendo aí tem a ver com o Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, na TV, no rádio, nas suas conversas, todo mundo fala bastante do que está acontecendo lá. E é tudo muito grande, é tudo muito assustador as coisas que a gente tem visto. Nossos voluntários que já chegaram lá, as pessoas que vivem lá, o que eles estão dizendo é tudo impressionante. A gente se sente muito pequeno diante de tudo isso. Mas eu quero te convidar para ser parte de uma resposta poderosa que a gente pode dar junto. Primeiro, se você é cidadão brasileiro, vamos se juntar nessa resposta. Agora, se você é discípulo de Jesus, se você é da Igreja de Jesus, aí a gente tem um compromisso de ser a resposta. Né? As pessoas estão olhando, né, para o alto, pedindo socorro, e a gente pode ser essa resposta que as pessoas têm pedido. Então, primeiro, se você pode ser voluntário, aqui embaixo tem informações para você fazer a sua inscrição e ser um voluntário que vai doar seu tempo, 1 semana, 2 semanas, para você apoiar e ajudar as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Segundo, a sua contribuição. Então, a certeza de que nesse Pix aqui, a contribuição vai virar acolhimento, água, comida, atenção, logística, tudo que as pessoas estão precisando nesse momento. Faça parte do movimento Aliança pela Vida, da Aliança Evangélica. Vamos juntos responder ao grito de socorro dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Boa noite, galera. Estamos ao vivo. Muito tempo fazia que esse canal não entrava numa live, então se você quiser fazer com que essa live chegue ao número de pessoas razoável, ajude compartilhando o link, deixando o seu like. Quando você deixa o seu like, o seu comentário, o YouTube percebe o engajamento e faz as pessoas receberem as notificações de que a gente está ao vivo. Eu gostaria de dizer que estou fazendo essa live por um motivo que me dá muita alegria. Eu gostaria de dizer, olha, essa foi a semana que eu postei o segundo vídeo do The Chosen, que era o planejamento para o canal dessa semana, e por motivos óbvios não é essa a realidade que a gente está vivendo aqui agora. Não é isso que a gente tem que focar, não é esse o nosso esforço nesse momento. Nosso esforço nesse momento é orar pelo Rio Grande do Sul, ajudar o Rio Grande do Sul, contribuir com o que a gente tem de melhor. O que eu tenho de melhor para ajudar o Rio Grande do Sul é esse canal, sem sombra de dúvida, o meu esforço individual, o meu esforço financeiro e contar com o esforço de vocês também. Então, é por isso que esse é o segundo vídeo nessa semana tratando desse tema. O primeiro, um vídeo gravado, e agora uma live. Esse que vocês viram falar, quem chegou no início da live, esse rapaz barbudo e careca, simpático ao meu lado, é o Simval Júnior. O Simval, ele trabalha comigo lá na comunidade da Vila. Simval é pastor, é uma das pessoas que nos ajuda com alguns dos nossos ministérios, nosso ministério de casais, ele leva muito bem, mas ele é também uma pessoa extremamente experiente em lidar com o terceiro setor,
situações de tragédia, de catástrofe, e experiente liderando nisso o Ministério Expresso Ação, e experiente também liderando a Glocal Aceleradora, que é uma parte, um braço da comunidade da Vila, acelerando organizações do terceiro setor. É um dos nossos braços missionários, o Simval é um dos responsáveis por isso. E nessa tragédia, o Simval tem sido uma das pessoas que tem ajudado, especialmente a comunicação da Aliança Evangélica, que tem trabalhado na linha de frente, no front mesmo, para socorrer as pessoas, para garantir transparência nas doações e no destino das doações, para garantir inteligência na gestão dos recursos que lá chegam, para garantir uma otimização também da gestão de voluntários. Por isso eu fiz questão de trazer o Simval, que é uma pessoa de minha confiança, que trabalha junto comigo no dia a dia, que toda semana a gente tem reunião junto, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 15 anos, e há mais de 15 anos uma pessoa extremamente devotada a fazer trabalho do terceiro setor com excelência, sem a perspectiva, às vezes amadora, porque é feita por gente que ama, mas amadora também porque não é profissional, que a gente vê nas ONGs, que a gente fala uma perspectiva muito ongueira. O trabalho do Simval, da Juliana, que trabalha comigo também, da Leia, é de fazer com que o terceiro setor seja eficiente, fazer com que o terceiro setor seja transparente, eficiente, no dia a dia, fora da catástrofe, fora da zona de perigo, fora da zona de risco. Mas agora, durante o perigo, é gente como o Simval, é gente como a Juliana, é gente como a Leia, que são as pessoas em quem eu confio para lidar com uma situação tão drástica. Por isso, o recado que o Simval deu aqui, mais tarde na live eu vou passar de novo, eu vou passar outras vezes, porque a Aliança Evangélica tem sido a instituição com quem a comunidade da Vila escolheu trabalhar nessa catástrofe, é a minha opção pessoal também, é a opção do Ministério Bibotalk, do qual eu faço parte. Então você pode acessar o link que eu coloquei na descrição desse vídeo aqui, ou ir até o perfil do Instagram da Aliança Evangélica, onde você vai encontrar o conjunto de links para fazer as suas doações, para se cadastrar como eventual voluntário, para entender como e por que você deve orar. Eu insisto, a igreja evangélica no Brasil ela pode ser alvo de muitas críticas, mas o fato é que, nesses momentos, quem já está mobilizado é a igreja. E o fato é que muitas igrejas, muitos evangélicos, muitas pessoas lá na linha de frente têm feito um trabalho extraordinário. E a nossa oração, e eu espero que a sua oração, é que a presença de Deus se faça sentida por meio desses irmãos que têm sido voluntários no meio do caos. Voluntários no meio das águas terríveis e atormentadoras que a gente tem visto no Rio Grande do Sul. O intuito dessa live é, sim, levantar recursos. O intuito dessa live é, sobretudo, esclarecer ou tentar esclarecer como a gente pode fazer isso com melhor eficiência, tá? O meu trabalho aqui é trabalho de teólogo, sim, a gente vai falar de texto bíblico, e a ideia é que a gente fale um pouco de teologia, que vocês deixem eventuais dúvidas aqui no chat para que a gente converse, e quem sabe, de repente eu sei responder, às vezes eu também não sei, né? Mas para que a gente possa conversar e ter um diálogo que seja positivo e propositivo para esse momento. Tanto no que diz respeito à atuação da igreja no meio da catástrofe, quanto no que diz respeito à prevenção e ao esclarecimento de questões que estão no ar. As pessoas estão com dúvidas e nós também podemos ser fonte boa de informação para as pessoas. Esse canal é um canal informativo por excelência, educativo em alguma medida, naquilo que eu sou capaz de educar, não apenas na teologia. Meu exercício aqui é de teólogo, é também de jornalista, de trazer o melhor tipo de informação possível. Eu sei que
uma parte de nós se sente desconfortável em receber informações apenas da grande mídia. E uma outra parte de nós se sente extremamente desconfortável, e eu diria com razão, de receber informações e confiar naquilo que é simplesmente depositado nas redes sociais. Então, o meu trabalho hoje aqui é de tentar trazer um pouco de esclarecimento jornalístico como mídia alternativa, como alguém que trabalhou como divulgador científico durante a pandemia e que, nesse momento novo de catástrofe, tenta trazer também um pouco de divulgação científica com zelo e cuidado jornalístico, com, claro, capacitação e expertise teológico. A gente vai conversar de como a teologia se relaciona com essas coisas e, sobretudo, de tentar estabelecer uma via de comunicação em que haja confiança e confidência, como existe entre o Simval e a comunidade da Vila, como existe entre a comunidade da Vila e esse canal, como é uma relação de confiança e confidência que com o Simval, esse que está aqui do meu lado, se desenvolveu ao longo de mais de uma década. Coisa de mais de 15 anos que eu o conheço e por isso eu confio no trabalho dele. A esperança que eu tenho é que, na medida em que você acompanha esse canal já há um bom tempo, você tem confiança na minha capacidade de apurar a informação, explicar essas informações e passar a informação com isenção, mas também com pedagogia, de maneira didática, fazendo aquilo que é complicado se tornar o mais simples possível dentro das minhas capacidades. Então, se a mídia tradicional, de alguma forma, ela te deixa desconfortável, eu espero estabelecer aqui uma comunicação de confiança com você, um canal de confiança de mídia alternativa. Se o que te deixa desconfortável são as informações desencontradas das redes sociais ou mesmo mentirosas do WhatsApp, eu quero encontrar aqui com você uma oportunidade de esclarecimento, pelo menos na medida do que me é possível esclarecer e daquilo que eu consegui juntar de informação nos últimos dias. Tá bom? Então, essa tem sido... esse é o motivo de tentar esclarecer alguma coisa. E na medida em que a gente esclarece a segunda derivada, a segunda questão importante para mim nessa live é tentar mostrar que no meio disso tudo existe esperança. No meio de muita coisa complicada e de muita gente atrapalhando, tem gente ajudando e é descomunal o número de voluntários e é digno de fazer a gente ficar emocionado. Que bom, enfim, a atuação da igreja. Você que de repente está assistindo isso e você é voluntário, a você o meu profundo agradecimento. A você que tem dedicado parte do seu tempo para angariar doações, gerir doações. De repente, se você tem acesso à internet e está me assistindo no Rio Grande do Sul e tem atuado nos resgates, a minha profunda gratidão a você. E aqui a minha mensagem de apoio e também a certeza de que existe muita gente orando por você e também se mobilizando, mesmo que esteja longe, mesmo que você não veja. Se você está assistindo aqui e está chegando de gaiato, eu vou pedir de novo, por favor, deixa o seu like nessa live. O like, ele é super importante para a live chegar onde o YouTube imagina que ela deva chegar, tá? E enquanto eu recupero o meu fôlego, para você que chegou depois, para você que não estava no começo da live, eu vou passar de novo a mensagem do Simval, meu amigo, aqui do lado, sobre como doar, como se voluntariar, que é a posição oficial desse canal aqui a respeito dessa tragédia. Então eu vou colocar aqui para vocês de novo. O Simval faz um trabalho espetacular lá na minha igreja, é uma pessoa de confiança e aqui ele dá um recado muito bem dado. Então assista aí comigo. Tenho certeza que muita coisa que você está vendo aí tem a ver com o Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, na TV, no rádio, nas suas conversas, todo mundo fala bastante do que está acontecendo lá.
E é tudo muito grande, é tudo muito assustador as coisas que a gente tem visto. Nossos voluntários que já chegaram lá, as pessoas que vivem lá, o que eles estão dizendo é tudo impressionante. A gente se sente muito pequeno diante de tudo isso. Mas eu quero te convidar para ser parte de uma resposta poderosa que a gente pode dar junto. Primeiro, se você é cidadão brasileiro, vamos se juntar nessa resposta. Agora, se você é discípulo de Jesus, se você é da Igreja de Jesus, aí a gente tem um compromisso de ser a resposta. Né? As pessoas estão olhando, né, para o alto, pedindo socorro, e a gente pode ser essa resposta que as pessoas têm pedido. Então, primeiro, se você pode ser voluntário, aqui embaixo tem informações para você fazer a sua inscrição e ser um voluntário que vai doar seu tempo, 1 semana, 2 semanas, para você apoiar e ajudar as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Segundo, a sua contribuição. Então, a certeza de que nesse Pix aqui, a contribuição vai virar acolhimento, água, comida, atenção, logística, tudo que as pessoas estão precisando nesse momento. Faça parte do movimento Aliança pela Vida, da Aliança Evangélica. Vamos juntos responder ao grito de socorro dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Muito bem, gente. Eu vou, então, a partir de agora, falar mais diretamente da nossa pauta aqui nessa live, tá? Então, em primeiro lugar, eu queria convidar você a pensar sobre a questão teológica em torno dessa catástrofe, porque há uma questão teológica em torno dessa catástrofe. E pensando nessa questão teológica, para que a gente também possa pensar no papel da igreja diante de tudo isso que a gente está vivendo, tá bom? Quando a gente olha para o texto bíblico, muitas vezes a gente usa lentes interpretativas que nos levam a questionar muito a respeito de doutrinas, em especial a doutrina da salvação. A salvação individual muitas vezes é uma lente muito forte por meio da qual a gente lê o texto. E uma lente não tão comum é a lente de buscar no texto a respeito da preocupação de Deus com a criação. As doutrinas e discussões a respeito da criação, quando a gente vê na teologia e nas grandes discussões de internet, geralmente estão mais ligadas à defesa de uma leitura específica do texto bíblico, ou mais literal, ou mais metafórica, talvez no anseio de poder fazer com que o texto bíblico se encaixe no mundo moderno. E o fato é que lentes como as lentes da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação individual, e as lentes da apologética, simplesmente para tentar defender o texto, muitas vezes essas lentes fazem com que a gente deixe de lado o sentido e o significado real de uma boa teologia da criação. Uma boa teologia da criação fará necessariamente com que a gente cuide do próximo e com que a gente cuide do planeta que Deus criou, do cosmos que Deus criou. E eu queria, com isso, chamar a atenção de nós para algumas passagens importantes. Primeiro, eu queria chamar a atenção de todos nós para o refrão que a gente escuta durante o hino criacional de Gênesis capítulo 1. Todos os dias nos quais Deus cria, ele termina com um refrão. O autor de Gênesis estabelece um refrão ali. Refrão, uma repetição de uma frase que se torna uma espécie de símbolo de uma música. Sim, esse refrão é: e viu Deus que era bom. Ele cria no primeiro dia, e diz o autor de Gênesis, e viu Deus que era bom. Ele cria no segundo dia, e diz o autor de Gênesis, e viu Deus que era bom. Ele cria no terceiro dia, e diz o autor de Gênesis, e viu Deus que era bom. E assim se repete, até o sexto dia, quando Deus cria tudo, e ele vê que tudo aquilo quanto ele havia criado era muito bom. E então, na continuação do relato criacional, nós temos o diálogo de Deus com o ser humano, depois de toda essa criação muito boa, o diálogo no qual Deus diz ao ser humano que existe uma árvore
do conhecimento do bem e do mal. Ela tem um fruto que não deve ser provado. E aí você se pergunta, ora, o que é esse fruto e por que ele está ali? O que ele está fazendo ali naquele lugar? E tem tudo a ver com o refrão. A ideia é que tudo aquilo quanto a humanidade havia experimentado era um mundo criado pelo próprio Deus, e sendo criado pelo próprio Deus, só poderia ser bom. E então, ironicamente, existe um fruto que pode dar conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Ora, tudo aquilo quanto é bom, a humanidade já conhecia. Portanto, comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, era o desejo de conhecer aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que corrompe um mundo criado originalmente bom. Sendo assim, quando você tem o primeiro ato de rebeldia do ser humano tentando introduzir, e de fato introduzindo, num mundo criado originalmente bom, uma corrupção, porque entra ali o mal, a crueldade e o pecado, quando você tem isso, você tem um mundo que era bom se tornando corrompido. E portanto, quando Deus vai agir em direção a esse mundo, ele não vai apenas consertar seres humanos pecadores. Ele vai consertar o mundo que ele próprio criou, mas que a humanidade fez questão de introduzir nesse mundo a maldade, a crueldade, o pecado. Veja que isso já tira de nós uma lente excessivamente soteriológica. A gente passa a perceber o plano de Deus em direção a todo o cosmos, a toda a criação, não apenas a salvação de indivíduos, que certamente fazem parte do plano. A salvação desses indivíduos é algo que faz parte do plano de Deus. Agora, o evangelho, que lida com a maldade, que lida com o pecado e que lida com a corrupção, é uma mensagem de boa notícia para toda a criação. Essa mensagem de boa notícia para toda a criação, ela é ecoada no apóstolo Paulo quando ele diz que a natureza criada anseia pela revelação dos santos. Mas ela é diretamente defendida pelo apóstolo Paulo quando ele diz em Colossenses 1, a partir do versículo 18, que por meio do sangue do Cordeiro derramado na cruz, Deus reconcilia consigo todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão na terra, e também vocês, colossenses. Ou seja, e também vocês, seres humanos, e também vocês, cristãos, e também vocês, discípulos de Jesus. Mas ele reconcilia consigo, por meio do sangue, todas as coisas, o cosmos. Portanto, uma teologia que leve em consideração o cosmos não é uma teologia que está tratando de algo periférico à fé cristã, algo acessório à fé cristã, um departamento isolado, quem sabe um ministério da igreja de reciclagem. Não. Falar de ecoteologia é falar do evangelho, do sacrifício de Jesus e da restauração de todas as coisas em reconciliação com o Pai. E isso seria algo suficientemente grave se tratássemos apenas de Colossenses. Mas a verdade é que Paulo fala disso em Romanos, fala disso em Colossenses, fala disso em Efésios. Quando nós lemos no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, em que ele diz que o trabalho de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Esse fazer convergir, quando a gente olha para o texto grego, é um verbo que você não precisa decorar, mas é um verbo anakefalaio. E anakefalaio tem um pedaço de palavra que você conhece.
Nem sempre etimologia é uma boa estratégia para conhecer o significado de uma palavra. Nesse caso aqui, apenas didaticamente para você, quem sabe, memorizar o verbo, eu vou trazer a raiz etimológica. Quando você tem uma grande dor de cabeça e você diz que você está com uma enxaqueca e você vai ao médico, frequentemente ele dirá que você está com uma cefaleia. E talvez ele peça para você um encefalograma. Encéfalo, céfalo, céfalos, cabeça, anaquefalaio, trazer para debaixo da cabeça, trazer para debaixo do domínio, todas as coisas. Um mundo corrompido e despedaçado pelo pecado está sendo juntado e colocado debaixo da autoridade de Jesus. Eis Efésios 1. A tradução de anaquefalaio, fazer convergir, trazer para debaixo da cabeça e da autoridade de Cristo Jesus. Ou seja, mais uma vez, você tem uma compreensão cósmica do trabalho de Deus e da boa notícia. A boa notícia não é apenas que somos salvos, é também que somos salvos, mas a boa notícia é que esse mundo corrompido pela maldade e pela crueldade humana será restaurado por Deus. E isso acontece para Paulo em Colossenses numa dinâmica direta de relação com a cruz. E verdadeiramente, o que acontece é que a cruz despedaça o corpo de Jesus da mesma maneira que a nossa maldade, o nosso pecado e o conhecimento do mal adquirido com a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal despedaçam o próprio mundo. Ou seja, da mesma maneira que a cruz despedaça o corpo de Jesus, a maldade, a crueldade despedaçam o cosmos. No terceiro dia, no domingo da ressurreição, Deus inicia a restauração, o conserto do cosmos. Primeiro consertando o corpo despedaçado do seu próprio filho. Eis a ressurreição. E a ideia é de pessoas ressurretas vivendo num mundo restaurado, um novo céu, uma nova terra. Daí que, mais uma vez, pensar no cosmos e pensar no ambiente não pode ser algo lateral, periférico no exercício da fé cristã. O texto bíblico e a teologia paulina colocam essas preocupações no cerne do trabalho divino do Evangelho. É o trabalho que Deus faz. E Paulo aí apenas ecoa aquilo que os profetas já tinham em mente e diziam. Se você lê Isaías capítulo 11, você vai perceber uma profecia messiânica ligada à descendência de Jessé. Quem era o descendente de Jessé? Obviamente Davi. E do ramo da família de Jessé, do ramo de Davi, surgiria um verdadeiro rei que, quando ele reinasse, animais carnívoros teriam amizade com aqueles que pastam. Uau! Crianças com animais selvagens. Uau! Uma restauração cósmica. Salmo 46, frequentemente identificado com o caos e a perturbação das tempestades, e você vê um Deus que está ocupado de salvar o ser humano da destruição e das guerras. A interrupção das guerras, porque a salvação é cósmica não apenas no meio ambiente, mas também no mal que o ser humano causa consigo mesmo e com o próprio ambiente. Na Torá, a lei que nós temos nos primeiros livros do texto bíblico, o nosso Pentateuco cristão, que é a Torá judaica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, para quem lê a Bíblia hebraica, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Ali na Torá, você vai encontrar também elementos de cuidado com a criação. Um mandato de cuidado com a criação, dado logo nos primeiros capítulos de Gênesis, de cultivar e guardar a terra.
E o cultivo e a guarda da terra, nesse contexto, são cultivo e guarda da terra como quem é um servo dela. Ora, mas Deus não tinha dito para que o ser humano dominasse toda a criação logo antes? Pois é, Deus dá um mandato para que a gente domine toda a criação, mas quando há a descrição de como esse domínio deve ser exercido, como ele deve ocorrer, os verbos utilizados, cultivar e guardar, são verbos de gente serva. É de quem faz serviço, quem domina, quem exerce domínio de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz para exercer domínio, é aquele que serve. Cultivar é o trabalho campesino, é o trabalho do lavrador. Guardar é o trabalho do soldado raso. E então nós vemos aí que no centro da nossa teologia existe um chamado para que a gente sirva até mesmo a própria criação. Não deveria ser surpreendente. Se nós somos cristãos e servos de Cristo Jesus, o tempo todo Jesus insiste no quê? Em sermos servos, em agirmos como quem não pensa ser maior do que tudo, maior do que os outros. Então não deveria ser surpresa de que no texto bíblico a gente encontre passagens em que sugira-se que cuidar da criação é fazer com que ela floresça de fato. A Torá, mais tarde, vai ensinar o povo, uma vez que entra na terra, a cuidar da terra e a dar à terra um descanso. É o ano sabático, Levítico capítulo 25. E isso, o comecinho de Levítico 25, depois a gente tem o ano do jubileu. Não vamos entrar aqui hoje no ano do jubileu. Mas o ponto é que uma ecoteologia não é algo lateral, periférico na nossa fé cristã. Não é. E, sobretudo, ecoteologia, uma teologia que pense na criação como um todo, nos ajudará, inclusive, a pregar o evangelho. Sim. Sabe aquele seu amigo que acha, com razão, que a velha mensagem aceite a Jesus ou vá para o inferno é uma apelação e uma chantagem? Sabe aquele seu amigo que acha isso? Às vezes ele é crente, às vezes ele não é. A percepção de um Deus que está preocupado com toda a criação nos fornece uma maneira de pregar o evangelho que reconhece a existência de uma condenação, a necessidade de um arrependimento, mas, sobretudo, centraliza o trabalho de Deus em uma boa notícia e não em uma chantagem. Quer ver como é isso? Deus cria um mundo originalmente bom, corrompido pelo pecado. Ou seja, eu e você somos responsáveis pela experiência do próximo ser a experiência de um mundo corrompido. Se não fosse isso, as outras pessoas experimentariam um mundo perfeito. É claro que elas também pecam e isso também gera um resultado para elas próprias que as impede de experimentar um mundo bom que Deus criou. Mas sendo assim, Deus não ficou de braços cruzados. Diante da minha maldade, da sua maldade, da maldade do ser humano que faz com que esse mundo se corrompa, transformando a experiência de mundo, que deveria ser boa, numa experiência ruim, Deus resolve consertar esse mundo e resolve fazer isso em primeiro lugar, lidando com a maldade dele, fazendo com que o seu próprio filho carregue essa maldade para lidar com ela de uma vez por todas. Ele vence essa maldade na cruz, levando a minha maldade e a sua maldade nessa cruz, portanto nos dando perdão dessa maldade, dessa crueldade, desse pecado. E então, quando ele é esmagado por essa maldade, por essa crueldade, por esse pecado, assim como a própria terra foi esmagada,
ele vence, porque Deus reconstrói o corpo do Filho, fazendo-o ressurgir depois da morte. E então, nós somos convidados a fazer parte dessa restauração, para que vivamos como gente ressurreta e experimentemos a ressurreição no final. A boa notícia é que essa maldade que esmaga o mundo tenta nos esmagar, mas nós somos resgatados e ressuscitamos no final. Mais que isso, o próprio mundo é reconstruído. E a gente habita num novo céu e numa nova terra, já sem maldade. E tudo isso se inicia quando Deus projeta o plano da cruz e começa a reconstrução desse mundo, reconstruindo o corpo do seu próprio Filho. Eis um evangelho de boa notícia, completo, com arrependimento, com pecado, com perdão de pecado, com toda a ideia do que é o plano de salvação. Mas que não é uma chantagem, mas é a revelação de uma boa notícia. Eis o evangelho. Dito isso, a gente não deveria ter uma resistência quando a gente estuda ecologia e catástrofes e aquilo nos traz uma necessidade de precaução, tá? Isso não deveria trazer para nós uma resistência quando nós observamos o que diz a ciência. Se a gente sabe que Deus está preocupado com o ambiente e com a restauração dessas coisas, discurso de ambientalista não deveria nos assustar. Nem deveria colocar em nós um receio ideológico. É claro que a gente observa, retém o que é bom e às vezes vai ter ideologia lá incrustada. É claro que isso pode acontecer. Mas a nossa reação não deveria ser de rejeição a priori. Ou seja, de simplesmente bloquear o que o cientista, o que o ambientalista tem a dizer e fingir que é tudo mentira. E por isso, nessa segunda parte dessa live, já tendo falado de teologia, a gente vai falar um pouco de ciência. Antes da gente falar um pouco de ciência, para você que chegou um pouco depois, eu vou insistir. O intuito dessa live é informativo, mas é também de arrecadação. E sendo um intuito também de arrecadação, eu quero que você saiba que os parceiros desse canal para arrecadação para o Rio Grande do Sul são aqueles que estão trabalhando pela Aliança Evangélica. São os mesmos parceiros do Ministério Bibotalk e também da comunidade da Vila, a igreja que eu sirvo. Eu vou passar agora um vídeo, mais uma vez, do Simval, que trabalha comigo lá na comunidade da Vila e que trabalha na Aliança Evangélica. É a maneira como eu tenho de passar para vocês uma fonte confiável de alguém que eu conheço há muitos anos, que trabalha comigo, extremamente dedicado e que pode fornecer transparência e prestação de contas daquilo que é doado, de como é utilizado e, sobretudo, informação a respeito das necessidades na linha de frente, no front. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui e vocês vão ver agora o meu amigo Simval Júnior dando o recado de como você pode se envolver para ajudar o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com uma abordagem mais científica da questão. Tenho certeza que muita coisa que você está vendo aí tem a ver com o Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, na TV, no rádio, nas suas conversas, todo mundo fala bastante do que está acontecendo lá. E é tudo muito grande, é tudo muito assustador as coisas que a gente tem visto. Nossos voluntários que já chegaram lá, as pessoas que vivem lá, o que eles estão dizendo é tudo impressionante. A gente se sente muito pequeno diante de tudo isso. Mas eu quero te convidar para ser parte de uma resposta poderosa que a gente pode dar junto. Primeiro, se você é cidadão brasileiro, vamos se juntar nessa resposta. Agora, se você é discípulo de Jesus, se você é da Igreja de Jesus, aí a gente tem um compromisso de ser a resposta. Né? As pessoas estão olhando, né, para o alto, pedindo socorro, e a gente pode ser essa resposta
que as pessoas têm pedido. Então, primeiro, se você pode ser voluntário, aqui embaixo tem informações para você fazer a sua inscrição e ser um voluntário que vai doar seu tempo, 1 semana, 2 semanas, para você apoiar e ajudar as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Segundo, a sua contribuição. Então, a certeza de que nesse Pix aqui, a contribuição vai virar acolhimento, água, comida, atenção, logística, tudo que as pessoas estão precisando nesse momento. Faça parte do movimento Aliança pela Vida, da Aliança Evangélica. Vamos juntos responder ao grito de socorro dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. É isso, gente. Faça a sua contribuição, faça a sua doação. Para nós, isso é absolutamente importante nesse momento. Então, eu queria agora bater um papo com você sobre prognóstico, tá? A gente vai tentar traçar uma espécie de linha do tempo. A gente vai tentar traçar uma espécie de cronologia de ajuda, prognóstico e prevenção, tá? Então, para traçar essa linha do tempo, eu vou começar pelo passado, coisas que aconteceram na semana passada, depois eu vou passar para o que está acontecendo agora, e depois a gente vai conversar a respeito de futuro, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no passado. Vamos voltar para o dia 30 de abril, tá? No dia 30 de abril, o CEMADEM e o INPE, CEMADEM é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais que a gente tem em São José dos Campos. Na mesma cidade, São José dos Campos, nós temos o Instituto de Pesquisa Espacial, o INPE. Eles emitiram o primeiro alerta para a região metropolitana de Porto Alegre de risco moderado para uma catástrofe de inundação, dia 30 de abril. Tá? Nos dias subsequentes, esses alertas foram subindo de grau, de risco moderado para risco alto e depois risco muito alto. Deixa eu esclarecer o que significam esses riscos, tá? Risco não é a mesma coisa que perigo. Uma inundação representa um enorme perigo. Então, um risco moderado de inundação não significa um perigo baixo, nem um perigo moderado. Significa um perigo muito alto, embora o risco seja moderado. Se alguém dissesse para você, olha, se você pegar um carro hoje, você tem um risco moderado de sofrer um acidente fatal, você pegaria esse carro? Eu acho que não. Por quê? O que é... Talvez você perguntasse assim, tá, mas risco moderado, quantos por cento? Aí o cara fala assim, olha, de 40% a 50% de chance de você sofrer um acidente fatal. Você pegaria esse carro? Não, né? Então, quando o CEMADEM, o INPE, emitem um alerta de risco moderado, isso já deveria fazer com que as autoridades tivessem muita mão na consciência do que está para acontecer nos dias subsequentes. Tá bom? Quando esse risco se torna alto ou muito alto, a gente está falando de evacuação. Evacuação das áreas de risco, das áreas que serão afetadas. Numa tragédia das proporções que foi essa, ou que está sendo essa, na verdade, do Rio Grande do Sul, é claro que nem todo mundo vai conseguir evacuar. E evacuar, cara, evacuação é uma... Ela é uma palavra que deixa as pessoas com o coração na mão, as pessoas não querem. As pessoas não querem evacuar, porque significa deixar a vida para trás. Significa deixar a vida para trás. Eu queria compartilhar com vocês aqui um negócio que eu vivi, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês esse gráfico aqui, porque esse aqui é um gráfico de zonas de evacuação, que eu vivi isso daqui na pele. Esse gráfico aqui, ele mostra as zonas de evacuação na costa oriental, né, na costa leste da Flórida, onde eu morei, quando eu fiz o meu mestrado. E então você vai vendo aí que a zona vermelha é a zona A
de evacuação, ou seja, a primeira zona a ser evacuada em caso de um furacão. A zona laranja é a zona B, a zona amarela é a zona C, a zona verde D, e a E é a zona que precisa evacuar por último, geralmente não precisa evacuar em caso de furacão. Às vezes, todas elas serão evacuadas. O espaço em branco que você está vendo no canto superior do mapa, ele não possui habitação, é Everglades, é o pântano, tá? Isso significa que a região sul do estado da Flórida, toda essa região está contemplada dentro de um plano de evacuação que contempla os riscos. Está contemplada, que contempla é ótima, né? Mas que que gere os riscos de furacão. Eu morava nessa zona verdinha aí. Ou seja, não era o lugar mais arriscado de todos, tá? Não era o lugar mais arriscado de todos. Entretanto, durante o furacão Irma, a minha região foi região de evacuação. E eu e minha esposa saímos, deixamos tudo que nós tínhamos para trás, porque o furacão ia passar. E a gente não sabia a hora que a gente voltasse o que ia ter lá, o que não ia ter. Como era a vida de estudante, a gente também não tinha muita coisa, é mais fácil do que alguém que passou a vida inteira em um lugar. Agora, independentemente da minha experiência, do que eu vivi ali, eu estou mostrando isso daqui para mostrar para vocês, na verdade, que regiões que possuem risco alto de catástrofe natural deveriam ter um planejamento de evacuação. O que a gente tem no Brasil que funciona bem? O sistema de monitoramento e alerta. Ou seja, com antecedência suficiente para que alguém saia da zona de risco, os órgãos brasileiros competentes são capazes de alertar as autoridades locais de que esse deslocamento precisa ser feito. Então a gente tem satélite, a gente tem monitoramento satélite, a gente tem profissionais extremamente capacitados fazendo os modelos meteorológicos, calculando, rodando simulações em computador. A gente tem equipamento para fazer isso, computador de altíssima performance para rodar essas simulações. A gente tem cabeça pessoal que sabe rodar isso e fazer equações dificílimas de modelagem meteorológica, tá? E isso a gente faz bem. O problema é que esses alertas, quando eles são emitidos, nem sempre eles são recebidos pelas autoridades locais com um plano eficiente para lidar com esses alertas. Em primeiro lugar, para salvar vidas, antes de salvar patrimônio. Pô, cara, você tá lá, você pode morrer. Então sai. Vai embora. Cara, se você for embora com o seu carrinho e encher o porta-malas com coisas importantes para você, pelo menos você conseguiu salvar também alguma coisa. Você consegue salvar o cachorro da família. Tá? Então aqui a gente está voltando lá no dia 30 de abril, quando os primeiros alertas do CEMADEM e do INPE começaram a ser emitidos. Perfeito? O fato de existir um plano de evacuação não significa que as pessoas obedecerão esse plano. Então, nos diversos furacões que eu passei enquanto eu morei ali na Flórida, era comum que os prefeitos dessa região tivessem um grande esforço para convencer as pessoas a sair antes do furacão chegar. Porque ninguém quer deixar as casas. Então, além de precisar de autoridades que tenham um plano, além do plano é necessário um plano de convencimento da população. Perceba como isso demanda organização, planejamento antecipado, gestão. Agora, eu te pergunto, é caro fazer um mapinha desse aqui? Não é caro. Um mapa desse aqui custa algumas horas de reunião com gente capacitada que nós temos. Um mapa desse daqui é barato. Esse mapa, desse jeito, ficava aparecendo
nos programas de noticiário quase que o dia inteiro. É caro fazer isso? Não é caro. É de graça. É só você acionar as redações, os repórteres. Você ter um departamento de comunicação que manda os press releases para a imprensa e o dia inteiro na televisão tá lá o plano de evacuação. Não é caro. E isso daqui é barato de fazer. Colocar sirene para avisar as pessoas que está com risco de deslizamento, que é outro problema crônico que nós temos no Brasil. A gente tem problema de inundação, a gente tem problema de deslizamento, a gente tem problema de seca extrema no Brasil. Colocar uma sirene é caro? Não é caro. Só que as autoridades nossas, elas são mal preparadas. Os nossos prefeitos sofrem do mesmo déficit educacional, de maneira geral, que a nossa população sofre. Então, às vezes você vai falar em alerta, em risco, você precisa ser muito didático, pedagógico, para os próprios prefeitos e vereadores entenderem, especialmente nas cidades do interior. Nas capitais, é pior. Por quê? Porque um prefeito bem intencionado do interior, quando ele entende, ele faz. Prefeito de capital está muito preocupado com outras coisas. E para isso é necessário que a gente tenha uma defesa civil capaz. Tá? Quando a gente fala de defesa civil, a gente está falando de gente que antecede a catástrofe para organizar esse tipo de coisa. Tem um comentário aqui que eu quero colocar em destaque. Eu não quero politizar o assunto, mas para trazer à memória, 5 anos atrás, quando o diretor do INPE, o Galvão, foi demitido pelo ex-presidente. Então, vamos falar disso, Guilherme. Amante aqui é o Guilherme, não é uma moça, tá? Embora o nome seja Amante, tá? Ele se chama Guilherme Amante. Tá bom, gente? Antes que alguém ache que tem uma pessoa aqui que está cometendo adultério. Ele não está, até onde eu sei, não está cometendo adultério com ninguém, é só o sobrenome dele. Feito o trocadilho idiota num momento que um mínimo de humor às vezes pode ser bem-vindo. É verdade, o Ricardo Galvão foi demitido do INPE por apresentar relatórios de desmatamento e incêndio, o que é uma pena. Dito isso, o INPE recebeu investimento no governo anterior, o INPE recebe investimento nesse governo, poderia ser melhor? Poderia, mas o nosso problema não é o INPE. Tá? O nosso problema não é o INPE. O INPE é solução para nós. O nosso problema é o que a gente faz no governo local, com a informação que o INPE dá. Tá bom? Esse é o nosso problema no que diz respeito a desastre natural. Com a informação que o INPE fornece. O que as autoridades locais fazem com isso. E aí eu acho muito legal você ter colocado a frase, eu não quero politizar o assunto, mas é inevitável, gente. Esse é um assunto político. Se a gente vai tratar dele, não tem jeito. Tratou, já é político, vai politizar. O que a gente não precisa é partidarizar o assunto. Imaginar que tem um lado certo e um lado errado. Tá todo mundo errado, gente. Tá todo mundo errado. O governo federal falhou. O governo estadual falhou. As prefeituras falharam. E falharam porque algo como isso que eu estou mostrando nesse mapa não existe. Não existe no governo Lula, não existe no governo Bolsonaro, não existiu no Temer, não existiu no governo Dilma, não existiu no Lula 1. A gente tem um plano de resposta a desastre que está sendo feito há 12 anos e não foi colocado em prática. E tem uma articulista da Folha de São Paulo que se chama Débora Bizarria, que é cristã, economista, que é membro lá da comunidade da Vila, da igreja que eu pastoreio, que ela escreveu um artigo brilhante na Folha de São Paulo, explicando por que isso acontece na cabeça
da pessoa que elabora políticas públicas, tá? Então, se você tem acesso à Folha de São Paulo, eu recomendo que você leia tudo que a Débora escreve, mas em especial esse artigo. A Débora, ela mostra para nós que existe uma espécie de viés, um incentivo cognitivo, mental, que recompensa as ações de curto prazo. O intuito dessa live é demonstrar que a gente precisa de ações de longo prazo. A gente já vai chegar no curto prazo daqui a pouco. Por enquanto, a gente está só no antes da tragédia. A gente já vai chegar no durante a tragédia daqui a pouco, e depois a gente vai falar no futuro da tragédia. Mas o ponto é que, antes da tragédia, precisa ter plano de evacuação para quem mora em zona de risco, conscientização da população de que a evacuação é necessária, atuação das autoridades locais para que as evacuações aconteçam. E isso é o mínimo do mínimo. Isso é o mínimo do mínimo para tentar preservar vidas e um pouquinho de patrimônio pessoal que a pessoa consiga colocar dentro de um carro para poder ir embora. O alerta foi dado. Por que é tão importante tocar nesse assunto se já foi? Por que é tão importante tocar nesse assunto se a coisa já aconteceu? Cara, é importante porque existem zonas de risco no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Urbanização mal feita no Brasil inteiro. E os eventos climáticos extremos estão, sim, aumentando em frequência. Se você quer discutir se esses eventos climáticos estão aumentando em frequência por uma questão humana ou não, cara, é simples. É simples. Olha os modelos matemáticos, os gráficos, as funções que geraram esses gráficos, as simulações computacionais que demonstram a atuação humana no acréscimo de temperatura global. Olha para essa matemática e identifica os erros onde essa matemática foi feita. Variáveis que foram eventualmente esquecidas, parametrizações mal feitas. É uma coisa fácil. Faça a sua própria simulação. Ou as suas próprias simulações. E aí a gente discute se o ser humano participa ou não. Agora, o que não dá para negar é que a frequência dessas catástrofes climáticas aumentou. E aconteceu agora no Rio Grande do Sul, depois de ter acontecido em Belo Horizonte, depois de ter acontecido no litoral paulista, em São Sebastião, depois de ter acontecido na região serrana do Rio de Janeiro, depois de ter acontecido no sul da Bahia. E nós temos no Brasil inteiro gente morando em lugar de risco. Então precisa. Não vamos politizar. Eu entendo quem não quer politizar a coisa agora, inclusive porque a gente tem que socorrer as pessoas. Mas essa é uma discussão inevitavelmente política, não há escapatória. Toda vez que nós tocarmos nesse assunto, será uma discussão política. Ela não precisa ser uma discussão partidária. Mas ela será uma discussão política sempre. Além das questões climáticas, nós temos as barragens em Minas Gerais, que também colocam pessoas em situações de risco que demandam evacuação, tá? E que, com o aumento de eventos climáticos extremos, também pode haver ruptura dessas barragens. Então a gente tem a tragédia recente de Brumadinho, de Mariana. Nós temos espalhados pelo Brasil gente morando em encosta. E aí, como eu já disse anteriormente nessa live, o problema não é inundação, é deslizamento. Então tem que ter política habitacional para tirar essas pessoas desses lugares. E então isso tudo é política de longo prazo. Se existe um viés de preocupação sempre do gestor de política pública com o curto prazo, a quem a gente vai atribuir a responsabilidade de chamar a atenção para o longo prazo? Cara, você quer o meu palpite? Na igreja.
Em nenhum outro lugar você tem palestra toda semana. E por isso a gente precisa começar com uma ecoteologia, tá entendendo? Porque o púlpito, ele não é lugar de política partidária. O púlpito, ele é lugar de exposição do evangelho, do texto bíblico. Então a gente vai conversar desses assuntos com maturidade quando no púlpito a gente tiver exposição do texto bíblico, do evangelho. Mas toda semana a gente pode falar. Então a gente pode começar a se preocupar sim com o longo prazo e começar a cobrar as autoridades para que exista esse planejamento, essa elaboração de política pública. Sobretudo, nós temos na tradição protestante uma preocupação histórica com a educação dos nossos membros, porque precisamos alfabetizá-los para que saibam ler o texto bíblico. Historicamente a gente tem essa tradição. Por algum motivo, a gente abandonou a tradição educacional e passou a exaltar a ignorância. Não é ruim chamar de volta para nossa responsabilidade a educação dos nossos membros, a predileção pelo estudo, a elucubração e a reflexão profunda a respeito dos temas importantes para a vida espiritual da comunidade, mas para a vida da comunidade no meio da cidade. Nós podemos ser. E existe esperança em um povo, gente, em um povo que está mobilizado, em um povo que está indo onde o pobre está, em um povo que está indo onde está o desabrigado, em um povo que está fazendo doação, em um povo que está fazendo gestão de doação. A igreja está fazendo isso antes de todo mundo. Eu tenho que ter esperança num povo que está fazendo isso, para que seja também um povo que pensa, um povo que reflete, um povo que ouve a pregação e diz: não posso ficar de braços cruzados. Eu tenho que ter esperança num povo desse. Um povo que eu olho para a igreja e falo: caramba, essa é a esperança que me faltava. Eu vi a igreja errar. E de repente a gente pode ser luz para as nações. De repente a gente é ombro para o aflito. De repente a gente é essa igreja indo em direção ao perdido. Ao mesmo tempo que o meu coração se enche de tristeza, eu também fico admirado e esperançoso com tantos evangélicos, com tantos cristãos, com tantos seguidores de Jesus, que têm dedicado seu tempo, suas finanças, suas orações, sua saúde emocional para ir em direção de quem precisa nesse momento. Então eu acho que pode começar com a gente a pensar no futuro. No que diz respeito, então, ao volume de água que caiu e que foi avisado, então, pelo INPE, pelo CEMADEM, eu disse para vocês que nessas proporções, o que a gente poderia fazer é tentar evacuar o máximo de pessoas possível, com o máximo de preocupação possível também com os bens pessoais. Agora, o fato é que a proporção dessa tragédia, ela está sendo de impossibilidade de gestão. Não dá para gerir uma tragédia dessa. É muita água, é muita chuva. E aí nós temos um outro problema de prevenção que foi acontecendo, que é a manutenção do sistema de barragens e de contenção de águas
construído na década de 70 no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre. Aparentemente houve falha de manutenção ali. Agora, eu quero chamar a atenção para aqueles que têm divulgado notícias falsas, às vezes sem querer, às vezes, enfim, a maioria sem querer. Tem se falado muito a respeito das inundações de 1941 no Rio Grande do Sul. Duas coisas a esse respeito. Sim, aconteceu. Sim, aconteceu. Foi grande, mas, primeira coisa, pergunta, no ano de 1940, teve várias inundações no Rio Grande do Sul, igual teve agora? A frequência era tão grande? Ah, não, isso volta e meia acontece. 1941 aconteceu. Então, essa frequência é assim. Pouco tempo antes tinha tido um na Bahia, tinha tido outro em São Sebastião? Não, né? Então nós estamos num novo momento climático. Não use o evento de 1941 para querer dizer que o que aconteceu agora é algo que acontece e não tem nada a ver com mudanças climáticas. Para. Segunda coisa, eu acabei de dizer a data da construção do sistema de contenção de águas na região metropolitana de Porto Alegre. 1970. Portanto, a catástrofe de inundação que acontece agora, ela supera uma obra de infraestrutura construída 30 anos mais tarde do que 1941, tá? Década de 70. 70 menos 40, 29. 41, né? 29. 70 menos 40 é 30. Para não me acusarem de uma dilmada aqui. Né? Pô, gente, vamos botar a mão na consciência, vai. Vamos parar de exaltar a ignorância. Por favor. Eu expliquei no vídeo anterior, inclusive, que esse sistema de contenção de barragens, ele foi baseado... quando você vai fazer um cálculo em engenharia, principalmente de barragens, você tem um cálculo pluviométrico de estimativa de chuvas extremas. E eu falei sobre pensar no evento extremo de pico nos últimos 10 mil anos. Que é o que essas obras da década de 70 fizeram como estratégia de segurança para reter as águas, tá? Então você estima ao longo de 10 mil anos os eventos climáticos mais extremos e você calcula a força das estruturas e o tamanho delas para resistir ao evento mais extremo que ocorre uma vez a cada 10 mil anos. Entre 1941 e 2024 não passaram 10 mil anos. E algumas pessoas até riram quando eu falei desse negócio de 10 mil anos. Como pode 10 mil anos? Deixa eu te falar um negócio. Se você não conhece o assunto, não dá risada do que você não sabe. Esse é um dos sistemas que se usa para se fazer obra de engenharia que tem que conter chuva. É o decamilenar, tá? Tem um outro sistema que não foi utilizado na região metropolitana de Porto Alegre, que é o PMP. O PMP, ele é diferente do decamilenar. Um evento a cada 10 mil anos e tal, não. O PMP, ele pega todos os parâmetros que você tem que podem originar chuva e você roda no computador esses parâmetros todos no máximo. E você tem um princípio do máximo potencial de chuva que pode acontecer ali. Então você pega todos os parâmetros que são originadores de chuva, roda um modelo no qual você potencializa ao máximo todos eles. Tá?
E aí, potencializando ao máximo todos eles, você tem o resultado do que seria o pior evento extremo possível de chuva naquele lugar. Tudo bem? Então você tem o PMP, você tem o decamilenar. Nesse caso, foi utilizado o decamilenar. E entre 41 e 2024 não passaram 10 mil anos. Tá bom? Então, assim, se você vai rir numa situação de tragédia, cara, na boa, ri de alguma coisa que não tem nada a ver com a tragédia, tá? Agora, se ainda por cima você vai rir de um negócio que você não conhece, porque você é ignorante, não tô chamando ninguém de burro aqui não, tá? Até porque eu já disse muitas vezes que todo mundo é burro pra alguma coisa. Existem tipos de burrice, tá? Eu sou burro em umas áreas, outra pessoa é burra em outra, e aí tá tudo certo. Mas orgulhar-se de ser ignorante não, né, gente? Orgulhar-se de ser ignorante não. Por favor, tá? Então, nós temos aqui um caso que está, assim, ligado à questão de mudanças climáticas, tá, gente? Em especial, você que está na região de São Paulo, interior, talvez Paraná, que você está experimentando essas ondas de calor muito fortes que a gente tem tido esses últimos meses nesse ano, cara, é precisamente essa massa de ar quente e seco que impede as chuvas de vir para cá, de virem, né, na verdade, para cá. E aí elas se concentram lá no sul. Deveria estar chovendo aqui em São Paulo, não lá. E obviamente não nesse volume. Então é uma questão climática, sim, tá? Não tem como escapar disso. E aí existe um outro planejamento de longo prazo que precisa ser feito, e aqui eu já estou falando do futuro, então eu vou deixar mais para o futuro porque a minha ideia agora é falar do presente. A gente falou do passado, tá? Eu vou tirar um mapa aqui. Porque a gente vai começar a falar do presente, tá? No presente, qual é a atual circunstância, qual a atual situação? Bom, a atual situação eu recomendo que você veja nos programas de rádio e de televisão 24 horas. Para a informação do que está acontecendo, eles são bons. Pode entrar desinformação em um outro momento a respeito de gestão, de uma coisa que um prefeito fez, mas na verdade foi outra, e aí teve desinformação. Pode ser. Agora, no que diz respeito a se está chovendo mais, se está chovendo menos, nível de água, onde está, onde não está, número de mortos, número de desaparecidos, número de feridos, se precisa de doação de água, se precisa de doação de comida, isso daí, gente, é a grande mídia mesmo. A gente é dependente deles. Não tem jeito. Então, você pegar o veículo de mídia que você considera para você melhor de assistir, se é Grupo Bandeirantes, é Grupo Bandeirantes, se é Record, se é Record, se é Globo News, é Globo News, mas para essas informações objetivas é ali mesmo que você tem que acompanhar. Não vai ter outro lugar, tá? E então, nessas circunstâncias, vamos falar do momento atual. Doações. Doe dinheiro em primeiro lugar. Para quem você confia. Eu dei a minha opção de confiabilidade aqui. Aliança Evangélica. Você pode ter outra da sua igreja, tal. Beleza. Mas por quê? Porque dinheiro é líquido. Qual é a ideia de dinheiro é líquido? Dinheiro você não precisa armazenar em lugar nenhum. Dinheiro a pessoa vai usar de acordo com a necessidade do que está precisando ali naquele momento. A outra grande preocupação desse momento é água potável. E comida. Roupas, nesse momento dessa live, as extra grandes, XXXG, XXG, XXXL, tá? De preferência, já separadas de acordo com o tamanho. Não junte roupa L com roupa P, com roupa M, com roupa de criança. Depois, voluntário lá na ponta tem que ficar separando esses negócios. Já deixa separadinho, na boa, se você vai doar roupa. Lembrando que o que precisa agora
é água, tá? Nesse momento é isso. Tente, se possível, refrear o ímpeto de compartilhar notícias sem a devida checagem. Tá bom? Isso atrapalha. Isso atrapalha profundamente. Por que atrapalha, gente? A gente já tem recebido relatos de gente da linha de frente, nossa, inclusive, de tumulto na prestação de socorro, lá entre os voluntários. Por quê? Porque chega informação falsa, aumenta a indignação das pessoas. Você não precisa deixar a pessoa mais indignada do que ela já tá, ela já perdeu tudo, cara. Ela já tá vendo tudo lá acontecendo. Pra que aumentar o nível de estresse de uma situação que já é traumática, situação de guerra, gente? Refreia o dedinho de ficar compartilhando informação sem checagem. Por favor, isso é tão importante quanto você fazer sua doação. Tá? Quando a gente fala de não partidarizar, porque politizar é inevitável, tem a ver com isso. Porque a partidarização leva lá pro fronte discussão, contenda, estresse, indignação desnecessária. Refreia o dedo. Pelo contrário, use o dedo para mandar uma mensagem de ânimo, um áudio orando pelas pessoas. E isso daí que vai ajudar quem tá lá no front, cara. Culpados, responsáveis, tudo isso é importante, mas nesse momento, a gente está falando do momento presente aqui e agora, a gente tem uma preocupação com os que estão lá no front e com os que estão para ser resgatados. Tá? Então o que acontece? A gente pode ficar indignado, mas é uma indignação que vem com uma carga boa de pesquisa, como eu tentei fazer aqui, gente. Trazer boa informação, com uma carga boa de pesquisa, com uma carga boa de racionalidade. Falando de teologia, para que a gente não seja, inadvertidamente, instrumento do pai da mentira. Uma carga boa de organização, de racionalidade, para a gente poder planejar próximos passos. Pro momento agora, é o seu Pix, é o seu voluntariado, é a sua doação de coisa boa. Por quê? Porque tem gente doando coisa que não se doa, gente. Tem gente doando roupa suja, roupa rasgada, roupa furada. Não faz isso. Se atrapalha quando você faz isso. Porque o voluntário lá na ponta, ele vai precisar jogar fora o que você doou. Ou você acha que a tua roupa suja vai ser lavada lá antes de ser entregue. Roupa suja pra mim foi o ápice, foi o clímax da falta de noção. Gente, era a década de 90. A Hebe Camargo, olha que velho isso, tá? Década de 90, a Hebe Camargo tinha um slogan: roupa boa a gente doa. Sim, roupa boa, gente. Mas o foco agora é roupa extra grande, tá? Nesse momento dessa live, amanhã pode ter mudado. Então segue lá o perfil da Aliança Evangélica para você saber o que pode ser feito, o que pode ser doado, o que faz sentido, o que não faz. Tá? Vamos falar um pouquinho de futuro. Falamos do presente, vamos falar um pouquinho de futuro. Eu queria combinar entre a gente, tá? Entre... Aqui eu tô falando... O Bel sabe o que tá falando porque é a gente que tá lá, ok? Roupa de inverno também, ok? Valeu, Bel.
Brigadão por aparecer aqui na live, inclusive. Eu sei que não deve estar fácil. Eu sei que não deve estar fácil. Vamos falar um pouquinho de futuro, daqui para frente. Eu mostrei algumas ações que são ações que podem ser feitas para diminuir muito os riscos de morte em catástrofes como essas. Agora, a gente vai precisar conversar e vamos combinar entre a gente aqui, você que é inscrito no meu canal, tá? A gente vai precisar começar a conversar a sério a respeito de floresta amazônica, desmatamento, queimada, sem que isso seja uma bandeira ideológica para um lado ou para o outro. Ah, porque o governo Bolsonaro tinha um monte de queimada e tinha garimpo. E é verdade, tinha. Ah, porque a Marina não tá fazendo a coisa direito, blá, 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 blá. E, cara, de fato, esse ano teve muito mais queimada do que devia. E aí? E aí? O que a gente precisa começar a ter um programa no qual queimada seja algo escandaloso para nossa mente, como é escandaloso o aborto. Percebeu o que eu estou querendo dizer? A gente precisa saber que desmatamento amazônico vai ser problemático para nós aqui e não apenas para nós aqui. Vamos lá, esses eventos eles estão se tornando mais frequentes, certo? Esses eventos eles estão se tornando cada vez mais frequentes. Talvez alguns de vocês aqui vão se lembrar. Ano passado, ano passado, Moçambique, Maputo estava debaixo d'água, cara. Tava debaixo d'água. E aí? A gente vai ter que normalizar a conversa sobre meio ambiente na nossa igreja, cara. Esse é o jeito da gente tratar das questões de longo prazo. Esse é o jeito de tratar das questões de longo prazo. E mais que isso, gente, as ações individuais na sua casa, de reciclagem, de redução de consumo, elas são bem-vindas. A igreja que resolveu reciclar, isso é bem-vindo, não é ruim, mas não é isso que vai resolver. Para a gente entender futuro, a gente tem que entender a ocupação da floresta amazônica no Brasil. Na década de 70, a gente imaginou equivocadamente que era necessário, para que a floresta amazônica fosse nossa de fato, que a gente ocupasse a floresta amazônica populacionalmente, tá? Tivesse população lá. E aí a gente fez algumas iniciativas como país, políticas públicas. A Zona Franca de Manaus é talvez a mais famosa delas. Mas a gente também permitiu uma derrubada de árvores e o garimpo que ocasionou uma cultura de desmate, de desmatamento ali. Como que a gente vai encher a Amazônia de gente? É fazendo o pessoal plantar lá, criar gado e deixar garimpeiro lá. Tá? E então essas pessoas foram incentivadas a se mudar de outras regiões do Brasil para a região norte em busca de terra que ela não tinha, em busca de ouro, num sonho. E uma vez que essas pessoas estão lá agora, a gente não pode simplesmente transformá-las nas vilãs da história e ser todo militudo, todo lacrador e imaginar que essas pessoas são um bando de bandidos, embora exista muita bandidagem nesse meio, e que precisam simplesmente parar de desmatar e parar de queimar. Não. Política pública de longo prazo inclui dar uma alternativa econômica para essas pessoas.
Então urge um projeto que deve, na minha opinião, envolver a igreja ou as igrejas de desenvolvimento econômico para a região norte, que prescinda da criação de gado, da exploração da madeira e do garimpo. Como que você conserta coração de garimpeiro bandido? Porque tem um monte lá. Você conserta com o evangelho, cara. Com igreja. Então, o maior aliado o maior aliado da política pública no que diz respeito a gente que precisa ter coração transformado deveria ser igreja, missionário. Talvez a gente começar a pensar em missionários transculturais que não são enviados às tribos indígenas, embora seja bom enviar às tribos. Poxa vida, o trabalho do Ronaldo Lidório com os cocombas é de cair o queixo. É espetacular, sabe? Poxa vida. Mas talvez seja o caso da gente começar a pensar em projetos missionários, em missão transcultural, em viagem, para alcançar garimpeiro, para alcançar madeireiro. Talvez a gente comece a pensar dessa forma. Por isso a gente precisa começar a pensar no longo prazo. Porque eu insisto, hoje é o Rio Grande do Sul. Alguns anos atrás foi Belo Horizonte, proporções menores, claro, mas foi. E foi difícil. Eu tenho colegas de trabalho que perderam o trabalho inteiro. Divulgadores de... Tô falando aqui especificamente, vou até mencionar o nome. Elis Amâncio, quem conhece a Elis sabe quem é. Perdeu um monte de material em BH. Então, assim, passou do ponto que a gente poderia dizer que esses eventos são eventos isolados. Não são, gente. Não são. Infelizmente. A gente vai ter que aprender a conviver com eventos extremos. E, na medida do possível, tentar dirimir, tentar reduzir o desmatamento. Porque quando a gente fala de emissão de gás estufa no Brasil, não é a São Paulo poluída que emite mais gás. São as queimadas. Tá? Eu tinha mais coisa para dizer, mas a gente está 1h30 já aqui. E eu queria ler comentários. Tem pergunta que foi feita, eu nem sei se a pessoa está mais na live. A resistência ao que a ciência diz quanto à ecologia não parte de uma rejeição que os cientistas dizem sobre evolucionismo e naturalismo contra a revelação divina, só se você achar que o evolucionismo é contra a revelação divina. Se você não achar isso, tá tudo certo. Lamentavelmente, se você olhar para quem acha que evolucionismo é contra a revelação divina, é também quem acha que Tiranossauro Rex comia verdura. Tá? Então, cientista, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é um cientista? Isso é importante. O que é um cientista? Cientista é um cara que estava lá com você na escola, fez escola junto com você, ou que estava lá na sua igreja junto com você, e que foi fazer uma faculdade, como você talvez também tenha ido.
E nesse momento ali na faculdade, em vez de ele procurar um emprego numa empresa, que foi o que você talvez tenha feito, ele começou um negócio lá dentro da faculdade mesmo chamado iniciação científica. E começou a ganhar uma misériazinha ali para ajudar com o custo dele. Aí depois ele fez um mestrado, depois ele fez um doutorado. Isso que é um cientista. Não é cientista não é um cara louco que tem um laboratório no porão e que passa o dia tentando provar que Deus não existe. Não, é só um cara que foi percorreu uma carreira dessa. E quando ele tá lá fazendo ciência, quando ele tá no INPE, quando ele tá no CEMADEM, quando ele tá em Campinas, no acelerador de partículas, ele não tá minimamente preocupado na relação entre isso e a existência de Deus. Ele está preocupado em coletar os dados do jeito certo, em fazer a equação certa. Essa é a preocupação no dia a dia do cara. É isso que é um cientista, gente. Tá? O que mais aqui? Aqui no sul, uma cidade como Criciúma, 200 mil habitantes, não tem sistema de escoamento de esgoto. É só tu ver se na cidade vocês se perguntarem quando chove, alaga alguma determinada região. Vamos falar sobre isso então. Legal. Escoamento e alagar. Tem que ter. Não pode não ter. Esgoto a céu aberto, cara, tem bastante no Brasil ainda. E eu sempre falo que saneamento básico não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. É só saneamento básico. Tinha que fazer. Pronto, acabou. Certo? Mas eu quero trazer de novo mais uma dessas histórias para vocês que dizem respeito ao mundo estar mudando como um todo. Daquela região ali da Flórida, vamos abrir aqui o Google Maps. Quero mostrar uma coisa para vocês. Tá bom, vamos lá. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Isso daqui será bem pedagógico. Isso aqui será bem pedagógico. Eu vou tirar seu comentário, tá, Gui? Vamos lá. Bom, aqui é o sul da Flórida. Vocês estão vendo ali escrito Miami. Eu vou aproximar a tela dessa ilha aqui, ó. Tá vendo que tem uma ilha? Essa ilha aqui é Miami Beach, que você certamente já ouviu em várias músicas e tal. Olha só que ilha longa. Tá vendo só? Essa ilha aqui é Miami Beach. Lugar de gente rico pra caramba. Tá bom? Aqui no continente, você tá vendo aqui, ó, Biscayne Park, Miami Shores. Aqui você está vendo Miami mesmo, Downtown Miami. Por aqui você tem Brickell, que é o centro financeiro de Miami, tá? Isso aqui é lugar de gente rica, gente. Gente que tem muito dinheiro. Então, saneamento básico aqui, tá tudo resolvido. Escoamento de água na chuva, tá tudo resolvido. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre... Primeiro eu vou falar sobre a região financeira, o centro financeiro de Miami e Miami Downtown, que eu insisto, só tem gente rica. Quer ver só um negócio interessante? Deixa eu fazer uma coisa interessante para você aqui. Olha aqui os hotéis que nós temos nessas regiões aqui. Tá a fim de ficar num hotel que custa R$ 2.170 a diária? Ah, tem outros que são mais baratos? Tem, mas geralmente é pousadinha, né? R$ 1.270 a diária. Isso aqui é lugar de gente rica, tá, gente? Saneamento básico aqui não é um problema. Gente rica nos Estados Unidos, então pensa. Tá? Saneamento básico aqui não é um problema. Mas deixa eu falar uma coisa pra você.
A região central de Miami, downtown, e o centro financeiro de Miami, que é Brickell, enche de água sem chover. Tem inundação sem chover. Não precisa chover para ter inundação lá. Tá bom? Sabe por quê? Porque quando sobe a maré, enche de água. Ah, mas o aquecimento global é alarmismo. Vai lá. Vai lá num dia de maré alta pra você ver. Ah, mas não vê, você não vê gente desabrigada. Não, não vê. Por quê? Porque região comercial é só não passar com o carro ali. Tranquilo. Será? Deixa eu fazer um negócio aqui. Mostrar uma outra tela para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem boa. Ah, essa aqui tá boa. Opa! Tá vendo isso daqui, gente? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma propaganda, peraí. Deixa eu tirar a propaganda da Newsweek. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é um prédio em Miami Beach que colapsou. Desmoronou inteirinho. Porque as fundações foram calculadas para um mundo pré-aquecimento global. Com o número de inundações e com o que aconteceu com os lençóis freáticos embaixo desse prédio de rico, em Miami Beach, tá no chão. Tinha brasileiro que morava aí, tá, gente? Tá. Não tem sistema de escoamento que impeça o juízo de Deus quando ele exerce. Mensageiro da fé, deixa eu te falar um negócio. Eu espero, honestamente, que o juízo de Deus não recaia sobre você, especialmente pelo que você acabou de escrever. Profeta, no texto bíblico, não é anônimo, não se esconde atrás de nickname. Pelo contrário, ele é o único que tem coragem de dar as caras e botar o dedo na cara do rei. Então ele não chama mensageiro da fé, ele chama Elias, ele chama Eliseu, ele chama Jeremias. E o que ele fala acontece. Então, mensageiro da fé, vai procurar sua turma. Você é quem atrapalha a igreja evangélica no Brasil. E eu tô fazendo essa profecia mostrando a minha cara com o meu nome aqui. Você entendeu? Momento de tragédia, a gente conforta as pessoas, a gente consola as pessoas. Se você tivesse dito 2 anos atrás que ia chover nessa data, a quantidade de chuva que choveu, com as consequências que teve, porque era juízo de Deus, aí você era profeta, mostrando a sua cara. Agora, desse jeito aqui você só atrapalha. Você é o problema da igreja evangélica.
algumas palavras, gente, a gente tem que falar com dureza. Não é o meu hábito. Não é o meu hábito. Mas algumas coisas a gente tem que falar com dureza. Mais uma coisa a respeito da profecia, tá, gente? Eu já disse isso algumas vezes, mas eu acho que é uma boa nota pra gente terminar essa live. Primeiro, profeta, ele se reconhece como parte do problema. Isaías, antes de profetizar, teve os lábios queimados, porque os lábios dele eram impuros, ele era parte do problema. Ezequiel estava profetizando no meio de um povo já no meio do exílio, junto com a Babilônia, com a coisa certa vindo da Babilônia, confusão não tá nada, porque o povo e ele próprio era parte do problema. Oséias é obrigado a vivenciar o problema de Deus casando-se com Gomer, porque ele era parte do problema. Então, quando a gente profetiza, a gente se insere no juízo, tá? Parte do problema também sou eu. A gente se insere no juízo de Deus. Parte do problema também sou eu. Segunda coisa. Profeta profetiza juízo, mas também profetiza esperança. Então, quando Jeremias ele está diante do cerco de Jerusalém e ele observa a destruição provocada pela Babilônia, só resta ele lamentar, a ponto dele escrever um livro chamado Lamentações. E é precisamente no livro de Lamentações, bem no meio dele, que a gente encontra o profeta no meio de toda dor e com motivos apenas para chorar, dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E então, nessa caminhada que a gente tem para fazer, no meio de toda essa crise, nós temos coisas para colocar na nossa memória que podem nos dar esperança. É olhar para o bom testemunho da igreja, socorrendo quem precisa, é olhar para voluntário que está trabalhando na linha de frente, que está trabalhando perto da casa de vocês, fazendo a coleta das doações, é olhar para missionário que tem ido para lá, é olhar para quem tem se disponibilizado a fazer a gestão, é olhar para as orações das igrejas. O testemunho das igrejas é motivo de esperança para nós. Então, que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus abençoe cada um de vocês. Um bom final de semana. Que a igreja de vocês esteja atenta e disposta também nesse final de semana
a dobrar os joelhos pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Deus abençoe.